amém? Para você convidar as pessoas em nome de Jesus. Irmãos, vamos para a palavra de Deus. Hoje é Santa Ceia do Senhor, mas Deus me tocou a falar algo aqui nessa noite, amém? Deus me tocou a falar algo, uma palavra muito conhecida nossa, mas eu estava meditando nessa palavra durante toda essa semana e Deus falou muito comigo, e eu tenho certeza que vai falar com você também. João capítulo 5, igreja. Vamos meditar na palavra de Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, vamos todos juntos aí participar da palavra nessa noite. Bem, você que está na sua casa também, muito obrigado pela sua presença. A casa é tua, amém? As portas estão abertas. Quando você quiser vir aqui nos visitar pessoalmente, vai ser uma honra conhecê-lo. Você que tem aí continuamente assistido da sua casa. João capítulo de número 5, glória a Deus. Todos nós conhecemos essa passagem, mas você já ouviu essa passagem várias vezes. Mas a palavra de Deus, ela todos os dias a palavra ela se renova, amém? Todos os dias a palavra ela nos mostra um novo direcionamento, um novo caminho, amém, na presença do Senhor. João capítulo 5, vamos ficar de pé em nome de Jesus? Amém? Glória a Deus. Amém? Graças a Deus. João capítulo 5, diz assim: depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, a qual tem 5 alpendres. Nesses jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a tua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Amém? Pode sentar em nome de Jesus, igreja. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que Jesus ele foi para uma festa, né, irmãos? Ele estava subindo para uma festa em Jerusalém. E naquela época, irmãos, não só naquela época como nos tempos de hoje também, existem algumas festas em Jerusalém, né? São várias as festividades em Jerusalém, e algumas dessas festas, o povo de Jerusalém, eles são praticamente obrigados a participar. São festas oficiais aonde todos precisam ir ali, né, irmãos, de Jerusalém, para adorar a Deus. São várias as festas, eu não vou falar aqui quais são 7 festas, se não me engano, os oficiais que tem lá, que o povo tem que subir e todos vão adorar a Deus. E ali, irmãos, em uma dessas festas, né, em uma dessas festas oficiais, o povo ali, né, irmãos, eles levavam seus enfermos, eles levavam pessoas doentes ali. E havia uma entrada ali no templo que se chamava Porta das Ovelhas. Essa entrada, né, irmãos, era praticamente vamos colocar assim, como se fosse um ponto de encontro, aonde os enfermos ficavam ali, deixavam todos os enfermos. Os parentes que trouxessem os seus enfermos, eles deixavam esses enfermos ali. Por quê? Porque ali, irmãos, era um tanque onde a pessoa podia se purificar, podia tomar banho, né? E os enfermos não podiam entrar no templo. Os enfermos naquela época eram proibidos de entrar dentro da igreja, dentro da casa do Senhor. Havia ali um decreto em Jerusalém que eles não podiam entrar. Então o que eles faziam? Eles traziam seus enfermos e deixavam seus enfermos ali, naquele local que era chamado de Porta das Ovelhas. Ali havia muitos enfermos, a palavra de Deus que não era 1 ou 2, mas eram muitas pessoas. Imagine ali, irmãos, milhares de pessoas descendo para Jerusalém para adorar a Deus e trazendo seus enfermos, muitas pessoas ficavam ali. E ali a palavra nos conta que havia um relato ali, irmãos, de que um anjo descia naquele tanque. E a palavra de Deus é clara em nos dizer, né, irmãos, pelo relato desse homem, que todos
que estivessem doentes e pulassem naquele tanque após o movimento ou durante o movimento das águas que aquele anjo ali descia, ele era curado. Irmãos, eu não vou também aqui estipular se isso é verdade ou não vou entrar aqui na área para saber, mas eu, lendo esse texto, irmãos, eu creio sim que havia um anjo ali, porque é um relato de um homem. O homem via isso acontecer. Ele via isso acontecer ali, irmãos. Ele via ali, irmãos, a pessoa entrando doente depois do movimento e a pessoa saía curada. Quer dizer que isso não é mentira, então, é verdade, porque é o relato de um homem que viu isso acontecer. E a palavra de Deus nos diz que 38 anos ele estava enfermo. Mas às vezes a gente prega, irmãos, assim, até erroneamente. Já preguei isso várias vezes. Lá, 38 anos ele estava na frente do tanque. Não é isso. Ele tinha 38 anos que estava enfermo. 38 anos que ele tinha essa enfermidade. E durante essas festas, durante essas cerimônias, ele era levado ali, ou levado, não sei de que maneira, ele era ali, né, irmãos, levado, se algum parente levava ele ali, até esse tanque chamado Betesda, aonde ali ele era, ficava junto com os outros enfermos ali, esperando o movimento das águas. Betesda era chamada de Porta das Ovelhas. Betesda, irmãos, ali, irmãos amados, era um ponto de encontro para essas pessoas. Deus, né, irmãos amados, ali, né, irmãos, diz a palavra de Deus que falava através da boca dos seus filhos lá dentro do templo, mas lá fora, né, irmãos, ficavam aqueles enfermos. Irmãos, eu fico olhando, eu estava meditando nessa palavra e fiquei ali comparando Betesda, né, comparando essa Porta das Ovelhas com a igreja que nós temos hoje, com a nossa casa. Betesda também era chamada de casa de misericórdia, casa de compaixão, casa, né, irmãos amados, de misericórdia. O que quer dizer misericórdia? O que quer dizer compaixão? É quando a gente sente a dor do nosso irmão, é quando a gente se preocupa com a dor do próximo. Jesus, ele sentia muita compaixão do seu povo. Jesus, ele sentia a dor daquelas pessoas que estavam doentes. Betesda também era chamado de casa de misericórdia, casa de compaixão. E eu estava, irmãos, meditando Betesda com a igreja de hoje. Antigamente, né, eu estava até lembrando isso quando eu era novo convertido, né? As pessoas que estavam bêbadas, muitas vezes entravam dentro da igreja, né? As pessoas que entravam dentro da igreja, os diáconos, né, irmãos, muitas vezes encostavam perto daquela pessoa, chamavam ela para sentar, né? Ela sentava ali e ficavam ali tomando conta dela para que ela não fizesse bagunça na igreja, porque ela estava bêbada. Hoje, muitas vezes, né, meus amados, nós até torcemos para certas pessoas assim não entrar dentro da igreja, porque começa a fazer bagunça. Ou então, irmãos, quando uma pessoa estava possessa, muitas vezes, né, de espíritos malignos, os obreiros, a igreja descia para orar por aquela pessoa, e aquela pessoa era liberta. Hoje já tem igrejas que levam as pessoas para um quartinho do lado, né, irmãos, para orar por ela, porque por causa, talvez, muitas vezes, da vergonha que ela vai fazer, e também, vou falar a verdade, para muitos pastores não ficarem pagando mico. Então, eles levam para esse quartinho. Hoje, as coisas estão mudadas. Hoje, irmãos, nós vemos pessoas falando assim: pastor, eu não aguento mais a igreja, eu não aguento mais estar lá porque tem isso, tem aquilo. Pastor, eu quero mudar para outro lugar, porque aquela igreja ali é cheia de defeito, aquela igreja é cheia disso, cheia daquilo. A igreja que eu estou indo não dá mais, eu quero partir para outra coisa, quero partir para coisa nova, quero partir para uma coisa perfeita. Irmãos, a casa de Deus é a casa das pessoas que estão com problemas, é a casa de doentes, é a casa aonde, irmãos, aquele que tiver o pior problema da sua vida, esse é o lugar para ele. E eu comparo Betesda com a igreja de Deus hoje, irmãos. Porque se nós estivermos perfeitos, um exemplo, o carro perfeito nunca vai estar dentro de uma oficina, muito pelo contrário, ele vai estar no estacionamento. O carro que está com defeito é que vai estar dentro da oficina. O doente, ele nunca vai estar fora, ele vai estar dentro do hospital. Quem está são é que vai ficar fora da igreja. Agora, irmãos, a igreja
ela é a casa dos problemáticos mesmo. A igreja é a casa daquele que está doente, a igreja é a casa daquele que está enfermo, a igreja é a casa, irmãos, das piores pessoas possíveis entrarem aqui e encontrarem a sua cura, irmãos. Aqui é Betesda, amém, em nome de Jesus. Coloca isso no seu coração, vamos colocar isso no nosso coração. Aqui é como se fosse Betesda, aonde a gente olha, de um lado ou do outro tem pessoas com problemas. Por mais que eu fale que eu não tenha problema, mas eu tenho problema. Por mais que eu olhe para você, e às vezes você fala para mim, pastor, eu não tenho problema nenhuma, mas em alguma área da sua vida tem um problema. Tem alguma situação que te aflige. Todos nós não somos perfeitos. Se eu quiser uma igreja perfeita, se eu quiser um dia entrar em uma igreja perfeita, não vai ser aqui, vai ser na Jerusalém Celestial, vai ser na casa de Deus, vai ser no céu, ali sim vai ser perfeito. Mas enquanto eu estiver aqui, todos os lugares vai haver imperfeitos, vai haver pessoas imperfeitas, vai haver pessoas com problemas, vai haver pessoas doentes, tanto psicologicamente quanto fisicamente, mas vai haver pessoas doentes. E hoje eu comparo hoje a igreja como Betesda, a igreja. Ali só os perfeitos entravam no templo, era errado, e os doentes ficavam do lado de fora. Eles não entravam, irmãos, porque tinha infelizmente, esse impedimento que não deixava eles entrar, essa lei que não deixava eles entrar, irmãos. As pessoas ali, a palavra de Deus diz que eles se reuniam para serem curadas. Às vezes eu olho, irmãos, eu vi uma certa vez, estava dentro da igreja, e a pessoa, né, irmãos, as pessoas... quando estavam sendo ali envolvidas pelo Espírito de Deus, elas choravam, irmãos, elas urravam mesmo, elas se derramavam na presença do Senhor, e às vezes certos pastores falavam assim, meu irmão, pelo amor de Deus, fica quieto, se cala. Nada disso, irmãos, isso aqui é Betesda, tem que chorar mesmo, tem que esbravejar na presença do Senhor, tem, irmãos amados, que gritar, tem que mostrar para Deus que nós somos falhos, que nós somos fracos, amém, em nome de Jesus, que nós, irmãos, temos problemas, não somos perfeitos. Por isso aqui é Betesda, igreja. Isso aqui é Betesda, igreja. Essa casa é comparada a Betesda, glórias a Deus. Essa casa, irmãos, mesmo eu estando doente, mesmo eu passando por situações difíceis, mas uma coisa eu entendo, não é essa situação que vai me impedir de glorificar a Deus, de louvar a Deus. Por isso que você está aqui nessa noite, por isso que nós estamos aqui nessa noite. O meu problema e o seu problema não foram empecilhos para você vir para a casa de Deus, não foram empecilhos para você glorificar a Deus. E você está aqui nessa noite, Deus sabe que você tem problema, Deus sabe que nós todos temos problemas, que nós não somos perfeitos, mas isso não nos impediu de nos chegar na presença de Deus. E hoje nós estamos aqui, amém, em nome de Jesus. Por quê? Porque eu não estou olhando o meu problema, eu não estou olhando a minha situação, eu não estou olhando, irmãos, o que eu passo, o que eu preciso, o que eu necessito, as minhas situações. Eu não estou olhando, irmãos amados, se eu estou doente ou se eu não estou. Eu estou olhando que hoje eu quero glorificar meu Deus, exaltar meu Pai. Eu quero ver o movimento dentro da igreja. Eu quero ver o Pai trabalhando dentro da igreja. Eu quero ver o Senhor mudando vidas. Eu quero ver o Senhor curando. Eu quero ver o Senhor trabalhando. Eu quero louvar a Deus, independente da minha situação. E isso era o que acontecia com o povo ali, irmãos. Aqueles doentes que estavam ali reunidos. Eles estavam simplesmente aguardando a presença de Deus. Aguardando ali, irmãos, a presença do anjo naquele lugar ali. Ali era Betesda, e hoje não há diferença da Betesda que nós vivemos hoje. Aqui também é Betesda, igreja. É o lugar dos desesperançados, é o lugar dos quebrados, é o lugar dos doentes, amém, em nome de Jesus. Não pense você que nós vamos encontrar a igreja perfeita. Não tem, não existe. Pode até ser bonita, a primeira impressão, pode até achar que é perfeito e é bonito, mas quando passar nos tempos, quando passar os dias, a gente vai ver, não, já estou vendo um defeitinho ali, já estou vendo uma coisa aqui, já estou vendo algo lá. Não tem igreja perfeita. Vou fazer igual um pastor falou uma vez, não vou falar, não é eu que falei isso, o pastor falou que você quer igreja perfeita? Morre, amém? Quer igreja perfeita? Morre, porque daí você vai encontrar lá no céu, amém? Mas toma cuidado, se você morrer, não sabe se vai para o céu ainda, né, irmãos? Mas, quer igreja perfeita? Jerusalém Celestial, eu indico para você, mas isso só quando a gente morrer,
for para o céu e Deus nos levar, amém, em nome de Jesus. Enquanto isso aqui é Betesda, igreja. Isso aqui é Betesda mesmo, lugar das pessoas que são falhas, que são quebradas, amém, glória a Deus. Mas o Senhor também, irmãos, me mostrou esse paralítico. Um paralítico, irmãos, que a palavra de Deus diz que ele tinha uma doença. E a doença era grave. A doença não era, irmãos, uma doença qualquer. Era uma paralisia que há 38 anos assolava ele. Ele não nasceu com essa paralisia. A palavra de Deus diz, irmãos, que há 38 anos ele estava com essa paralisia. Então podemos contar que ele tinha muitos anos de vida e essa paralisia estava acometendo ele. E tem um momento em que Jesus, depois que curou ele, Jesus fala para ele assim: olha, vai e não peques mais, para que não te ocasione coisa pior. Então nós entendemos que essa doença do paralítico aqui veio através de um pecado, alguma coisa assim. E Deus já estava advertindo a ele para que ele não viesse a pecar de novo, para que não acometesse coisa pior. Existe uma passagem na palavra de Deus que diz que fala assim, irmãos: olha, é melhor eu entrar sem um olho, sem uma perna e sem um braço no reino do céu do que ir para o inferno completo. A palavra de Deus nos diz claramente, irmãos amados, que o Senhor, Ele olha o nosso coração, olha a nossa alma para ver se nós somos perfeitos na presença do Senhor. E esse paralítico, irmãos, independente de qualquer coisa, ele tinha fé. Independente de qualquer situação que estava na vida dele, do empecilho que estava na vida dele, ele tinha fé, irmãos. Nem que fosse para ser carregado, mas ele estava indo lá para o templo. Nem que fosse para ficar na porta, e não pudesse entrar, mas ele estava indo na igreja. Hoje nós vemos essa pandemia assolando o povo. E as pessoas falam: pastor, eu não vou para a igreja porque eu tenho medo, eu não posso entrar dentro da igreja. Não tem importância, amém, em nome de Jesus. Nem que seja para a gente montar cadeira lá fora, mas venha para a igreja, amém, em nome de Jesus. Venha para a casa de Deus, tenha fé, independente da sua situação. Mas uma coisa que eu vejo aqui, irmãos, que ele dizia que não tinha ninguém para dar assistência para ele. Não tinha ninguém para ajudar ele. Apesar de uma multidão de pessoas, multidão de enfermos, que a palavra diz, era uma multidão, era muita gente. Eu fico imaginando pelos olhos da fé, quando aquela água se movimentava, loucura que não era para pular dentro daquela água, dentro daquele tanque. Aquele paralítico, a paralisia dele, irmãos, era tão grave, que ele não conseguia mover nenhuma parte do corpo para chegar até lá, e não tinha ninguém para jogar ele lá dentro. Por quê? O paralítico via as pessoas sendo curadas, via as pessoas sendo abençoadas. Só que a euforia, muitas vezes, da cura, da bênção, da vitória, o que acontecia? As pessoas iam embora. As pessoas não se preocupavam com os que já estavam lá. Ah, eu fui curado, graças a Deus, vou embora. Né? É a euforia, né, irmãos? Aquela alegria de ser curado, elas iam embora e largavam aquelas pessoas lá. E o paralítico, apesar de uma multidão de pessoas ao redor dele, ele se encontrava sozinho. Ele se encontrava só. E hoje eu estava meditando, irmãos, nisso, irmãos. Hoje nós vivemos numa geração de uma solidão social. Hoje nós vivemos numa geração onde as pessoas não conversam mais umas com as outras. Hoje nós vivemos uma geração onde, apesar de vivermos no mundo que nós vivemos, na multidão de pessoas, de bilhões de pessoas que nós vivemos, mas a gente vive hoje uma solidão social. As pessoas não conversam mais umas com as outras. As pessoas não se relacionam mais umas com as outras. Tem algumas que ainda se relacionam, que ainda conversam, mas existem muitos que se encontram sozinhos no mundo de hoje. Eu fico olhando, irmãos, não é só no mundo também, irmãos. Não é só na onde nós andamos que nós vemos isso. Mas eu penso assim, vamos colocar a igreja. A igreja hoje, ela tem que desenvolver, como nós estamos hoje num culto de família, ela tem que desenvolvermos uma consciência de família. E o que é uma família? É uma pessoa se preocupar com a outra. É a pessoa saber como a outra está. Muitas vezes, quando a pessoa vem para a igreja, a gente até pega na mão da pessoa, né, irmãos, e fala para ela: e aí, está tudo bem? Como você está? Só que nós devemos fazer isso não só por, vamos supor aí, por uma obrigação nossa, mas verdadeiramente saber mesmo como aquela pessoa está. A pessoa começou a demorar para vir para a igreja, nós temos que ligar para ela. A pessoa começou a demorar para vir para a casa do Senhor, começamos a fazer visita, ir na casa dela, né, irmãos, bater na porta, falar: olha, como que você está? Você está bem? Irmãos, nós estamos aqui no culto hoje, louvamos a Deus, exaltamos ao nome do Senhor. Talvez nós pensamos assim: eu me enchi do poder de Deus hoje, eu me engrandeci na presença do Senhor, graças a Deus. Mas quando eu volto para minha casa,
eu olho para o espelho e eu olho verdadeiramente quem eu sou. Eu olho verdadeiramente quem nós somos. Porque há pessoas que até dentro da sua própria casa ainda se encontram sozinhas. Até dentro da sua própria casa hoje não pode mais conversar com a esposa, não pode mais conversar com o filho, porque se encontram sozinhos, irmãos. Se encontram isoladas. Não tem mais um relacionamento para conversar. Irmãos, eu estou forte aqui dentro, mas só Deus sabe, a minha humanidade, quando eu chego na minha casa, quando nós chegamos na nossa casa, quando nós vamos enfrentar amanhã o dia a dia, quando nós vamos enfrentar, irmãos, as situações lá fora, há pessoas, irmãos, que no meio da multidão estão ainda isoladas, estão ainda, irmãos, solitárias, estão ainda, irmãos amados, sem se envolver com as pessoas, porque hoje, é como eu falei, irmãos, a consciência do mundo, isso é hoje, a consciência do mundo é eu, somente eu, tudo para mim está ótimo, o outro que se vire. É assim que nós vivemos, o mundo de hoje está vivendo assim, irmãos, e se não tomarmos cuidado dentro das nossas próprias famílias, vai começar a acontecer isso também. Eu canso de dizer isso, irmãos, nos cultos de família que nós temos aqui, eu canso de dizer, né, irmãos, mas eu gosto de repetir isso. Eu lembro antigamente quando nós nos juntávamos à mesa para jantar, para almoçar. Eu lembro, irmãos, quando nos juntávamos numa sala para nós assistirmos o programa ou o filme que ia passar. Nós esperávamos o dia inteiro para nos reunirmos, para assistirmos um filme que ia passar na TV, porque só tinha uma televisão. A situação, né, irmãos, que nós tínhamos antigamente, né, as condições que nós tínhamos antigamente, mas hoje as condições nossas são favoráveis, cada um tem uma televisão no seu quarto, cada um tem o seu celular, mas isso foi tirando o relacionamento, foi tirando, irmãos, a união das pessoas. Hoje, irmãos, cada um vai no seu quarto assistir o que quer, cada um olha no celular para ver o que quer. Hoje as pessoas, eu posso até dizer isso, né, irmãos, que se você for, vamos colocar até um exemplo, se eu for lá nas Casas Bahia hoje, não se vende mais mesas como vendiam antigamente, havia uma saída muito grande de mesas, hoje você vai lá, pode ver lá que está até estocado, ninguém quer mais, por quê? Porque não tem mais esse costume de se sentar à mesa para conversar, nem que fosse para brigar também, nem que fosse para brigar, porque isso era gostoso na família, era gostoso nós estar junto fazendo isso. Irmãos, há muita gente solitária hoje, há pessoas que sorriam aqui dentro da igreja, mas quando chega na sua casa começa a chorar. Há pessoas que a gente olha aqui dentro da igreja e fala assim, nossa, essa pessoa ela é uma bênção, ela vive alegre, ela vive contente, mas só Deus sabe o que ela passa dentro da casa dela, o que ela passa lá no mundo lá fora, na sociedade lá fora. E esse paralítico, no meio de uma multidão, ele estava sozinho, não conversava com ninguém, não tinha amizade com ninguém, não tinha ninguém que pudesse ajudá-lo, irmãos. Hoje está assim, irmãos. Eu vou até falar algo aqui fora do microfone. Se eu morrer hoje aqui, semana que vem tem pessoas pensando assim, quem vai ser o próximo pastor do Planalto? Hoje está assim, irmãos. Estava até conversando uma vez com o irmão lá no serviço. Hoje a viúva, o esposo morre. O esposo morre hoje, né? Às vezes a esposa morre, às vezes o viúvo está lá olhando, o pai, misericórdia, pai, tenha misericórdia de mim, mas me abençoa para a minha próxima oportunidade, pai, eu não vou aguentar ficar sozinho. Tem pessoas que já estão pensando na próxima. Tem pessoas, irmãos, antigamente o viúvo usava a aliança da viúva, eu lembro muito bem disso, irmãos, hoje não uso, porque não vou usar, porque não vai dar sorte, não tem, eu não vou ter sorte, vou ter azar, se usar a aliança da falecida ou do falecido. Ninguém usa mais nem preto, né, Paulo? Ninguém usa mais preto. Hoje a pessoa morre lá, né, irmãos, não tem mais o luto, já está pensando na próxima, já está pensando na próxima oportunidade. Sabe por que isso? Porque os dias estão correndo muito rápido, as coisas estão acontecendo muito rápido. Hoje, irmãos, as situações estão acontecendo muito rápido, Jesus está voltando e a gente não está nem apercebendo disso. As coisas, irmãos, elas acontecem, parece que a pessoa faleceu ontem, faleceu há 6 anos atrás, há 10 anos atrás, as pessoas não se lembram mais. Irmãos, esse paralítico, ele estava solitário. Esse paralítico, irmãos, ele estava sozinho no meio de uma multidão. Irmão, já pensou como é que é isso? Hoje, se você chega numa pessoa para pedir uma informação, ela já quer correr de você, porque já achou que vai assaltar, ou que não quer conversar.
Antigamente era tão bom, né? Você sentava do lado, num banco, no ônibus, né? Uma pessoa puxava a conversa, você conversava com ela, já criava-se uma amizade ali. Hoje não, hoje você vai conversar com a pessoa, ó, me larga, eu quero dormir. Ou então está no celular, não quero ficar no celular, ó, por favor, não quero conversar com você. O trem muitas vezes está lotado e as pessoas não conversam umas com as outras. Solidão, irmãos. Nós temos que entender uma coisa. Nós somos pessoas relacionáveis. Deus criou pessoas relacionáveis. Deus criou pessoas, irmãos, para nos relacionarmos, porque através dos relacionamentos, através das amizades, é que nós vamos conseguir pregar a palavra de Deus. É que nós vamos conseguir levar Jesus aos corações. É que nós vamos conseguir, irmãos, levar as salvações às vidas. Enquanto nós nos amoldarmos ao sistema do mundo, que o mundo, o que ele está fazendo? O mundo cada vez mais quer distanciar as pessoas. Eu fiquei triste com esse negócio de isolamento social. Eu fiquei triste com esse negócio de distanciamento social. Porque, irmãos, querendo ou não, muitas pessoas se distanciaram. Já estavam distanciadas, agora piorou. Ficou pior. Hoje você chega perto das pessoas, as pessoas querem conversar com você de longe. Eu sei, está perigoso. Mas isso não nos impede de nos relacionar, da gente conversar, de levar a palavra de Deus, de eu falar uma palavra amiga para essas pessoas, irmãos. Irmãos, no meio de uma multidão, ele não tinha ninguém. Ele não tinha ninguém para chorar, não tinha ninguém para desabafar, não tinha ninguém para pedir socorro. Eu estava lendo um livro esses dias, estava vendo na internet, e eu quero até comprar esse livro. Ele chama-se Esgotamento Espiritual. É um livro, né, irmãos, onde o pastor, ele conta esse relato. Ele conta que na igreja, né, irmãos, todos eram com ele, era uma bênção maravilhosa, mas quando chegava na casa dele, ele estava sozinho. Quando chegava na casa dele, ele encontrava o isolamento que ele tinha. Ele se mostrava, né, irmãos, na igreja uma pessoa forte, mas quando chegava na sua casa, ele se enfraquecia, ele via a realidade, que hoje a gente quer ver o sobrenatural. É como esse daqui, né, irmãos, é como os enfermos que estavam ali, eles queriam ver o sobrenatural. Eles queriam ver o movimento das águas. Eles queriam ver, né, irmãos, as coisas acontecerem. E muitas vezes dentro da igreja a gente vê isso. A gente, né, irmãos, sai muitas vezes, como eu disse aqui, de um culto fervoroso. Um fala de língua de um lado, outro fala do outro. Antigamente nós pulava, nós cantava, nós extravasava na presença do Senhor. Mas quando chegava em casa, chegava triste, porque ia viver a sua realidade. Aquela, vamos colocar entre aspas, aquela fantasia que ela tinha vivido na igreja, sumiu. Agora ela vive a realidade, porque ela está solitária, está sozinha. E esse paralítico, ele estava sozinho, igreja. Eu quero que você coloque isso no seu coração. Às vezes dentro da sua casa tem alguém que está sozinho, está solitário, está precisando de uma palavra sua. Às vezes lá no seu serviço tem alguém que está solitário, está precisando de uma palavra sua, de você chegar nela e falar, e aí, como é que você está? Você está bem? Está legal? Está precisando de alguma coisa? Mas não falar por falar, irmãos, mesmo de coração. Olha, eu quero ser seu amigo, eu quero conversar com você, eu quero saber como que você está. Nós temos que ser assim, irmãos. A igreja precisa ser assim. A igreja precisa criar consciência de família. A igreja precisa, irmãos, tirar esses preconceitos que o mundo tem colocado no nosso meio. Esses dias atrás nós fizemos uma live, e hoje o pastor me mandou até mensagem para mim, irmãos, agradecendo pelo que nós fizemos. Nós somos muito corajosos fazer isso. Uma live onde nós juntamos 3 tipos de pastores. Talvez muitos que estão aqui não vão entender o que eu vou falar. Um pastor reformado, um pastor apostólico e um pastor pentecostal. As pessoas que viam a gente falar isso, mas nós fizemos esse debate no dia 31. As pessoas que viam nós falar, você está ficando louco, mas não faz isso, vai dar briga lá. Porque cada um tem um pensamento, cada um tem uma cabeça. Cada um tem uma linha de pensamento diferente. Não faz isso. Você está ficando doido? Eu falei, não, vamos fazer, meu. Vamos fazer. Deixa Deus trabalhar. A gente juntou os 3, foi uma benção, conversamos, fizemos amizade. Eles fizeram amizade. Irmãos, mas o preconceito hoje, dentro da igreja hoje, eu não tenho medo de falar isso. É isso, não, eu sou pentecostal. Eu não acredito no seu... Sai para lá que eu não quero amizade com o reformado. Não, ou eu sou reformado, sai para lá que eu não tenho amizade com o apostólico. Irmãos, nós somos um povo de Deus. O céu é um só. Placa de igreja não leva ninguém para o céu. Pensamento A, pensamento B não leva ninguém para o céu. O único que leva ao céu é Jesus Cristo, igreja. O único que leva ao céu é Jesus. E nós temos que ser iguais perante Deus. Se aqui eu tenho uma linha de pensamento, se aqui eu penso A, eu penso B, ou sei lá, se eu
sou pós-tribulacionista ou pré-tribulacionista, não importa, para mim não importa isso. O que importa é que eu creio em Jesus Cristo na minha vida, irmãos. Nós temos que tirar essas separações, nós temos que tirar esse pensamento de tribo, mas nós temos que levar pensamentos que levam ao reino de Deus. A igreja tem que ser assim. E para terminar, irmãos, o paralítico estava lá sofrendo. Mas Jesus chegou, glória a Deus. Diga aí, Jesus chegou. Hoje de manhã eu gostei do pastor Daniel estar aqui, porque às vezes se eu fazer, o pastor está fazendo esse negócio aí agora, mas o pastor Daniel veio aqui e fez, e todo mundo fez. Então fala de novo, Jesus chegou. Amém, Jesus chegou, irmãos. E uma coisa que eu achei interessante, Jesus chegou e não curou a multidão toda. Jesus chegou, né, irmãos? Às vezes nós não paramos, espera aí, Jesus tem o dom da cura divina, mas ele não curou toda a multidão. Ele foi de encontro a uma pessoa. Ele foi de encontro a uma pessoa específica, que era o paralítico. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? No meio de uma multidão, às vezes você pensa que Deus não está olhando para você, que Deus não está olhando para mim, mas no meio de uma multidão, Jesus vai ao seu encontro. No meio de uma multidão, irmãos, Jesus larga tudo para ir ao seu e ao meu encontro. Jesus, irmãos amados, ele foi especificamente naquele paralítico. E quando ele chegou no paralítico, o paralítico nem conhecia ele. Ele começou a conversar com Jesus. Jesus olha para ele, aí, o que você quer? Por que você está aqui? Aí o paralítico começa a falar, né, irmãos? Ninguém me coloca na água, eu sou paralítico há tantos anos, eu não tenho quem me ajuda. Às vezes nós temos esses questionamentos na nossa vida, reclamando da vida toda hora, né, irmãos? Falando isso, falando aquilo, murmurando, sem saber que Jesus está do nosso lado. Minha vida é assim, não presta. Irmão tal é desse jeito, situação no meu trabalho está assim, situação em casa está desse jeito. A gente perde muito tempo falando e sem saber que Jesus está do nosso lado. E muitas vezes Jesus está toda hora na sua falando assim: o que queres que eu te faça, meu filho? O que queres que eu te faça? Às vezes, irmãos, nós não paramos, nós ouvimos muito a voz do mundo. A gente ouve muito a voz das pessoas e tapa os nossos ouvidos para que Deus está falando com a gente. E eu acredito, irmãos, pelos olhos da fé, pelos ouvidos espirituais, que Deus está falando com pessoas aqui e perguntando para elas: o que queres que eu te faça? E basta você falar para ele: Pai, eu quero isso, eu preciso disso, Senhor. Pai, eu me coloco nos teus pés porque eu não posso, mas o Senhor pode na minha vida, Senhor. O Senhor pode, me ajuda, Pai. Eu não quero ouvir as palavras, eu não quero ouvir se há uma multidão de enfermos, eu não quero ouvir se há uma multidão de problema, eu não quero ouvir se há uma multidão, amém, de pessoas que estão com defeito, mas eu quero saber do Senhor na minha vida, Pai. Eu quero que o Senhor faça algo na minha vida. Ali Jesus olha para ele, irmãos, e fala para ele: olha, levanta, toma a tua cama e anda. E às vezes nós olhamos o texto e não entendemos. Era um dia de sábado. E no sábado, irmãos, não podia fazer nada. No sábado ali, irmãos, a religiosidade das pessoas ali, né, é que você não podia fazer nada. Até hoje lá tem isso. Você, para fazer alguma coisa, tem que dar tantos passos e é um limite de passos que você tem que dar. Se você vai em algum lugar que tem um elevador, o elevador não funciona porque é sábado. A única coisa que funciona, que você vai nesses lugares, é a área da saúde, porque eles prezam pela vida. Mas nada funciona, você não pode fazer nada no sábado. Só ir para o templo e adorar a Deus. As pessoas começaram a questionar: mas é sábado. Sábado não pode fazer nada. Quem é esse homem para curar no sábado? Quem é esse homem para fazer isso no sábado? Mas Jesus não olha sábado, Jesus não quebra protocolo, Jesus quebra leis. E ele simplesmente falou: toma tua cama e anda. Aquele homem foi lá, irmãos, levantou, diz a palavra de Deus, tomou a tua cama e foi andar. Chegou um pouquinho mais para frente, as pessoas conheciam, agora ele ia entrar no templo. Agora ele estava curado. Imagine a vontade de entrar no templo. Imagine a vontade, né, irmãos, de
de ver como é que é o templo. 38 anos não é 38 dias. Eu quero entrar, quero saber como é o templo. Quero entrar, quero louvar a Deus também. Eu fiquei um monte de tempo aqui nesse local chamado Betesda. Agora eu quero entrar na igreja. Aí ele entra na igreja, irmãos. Já dá até para entender, para ver o porteiro lá na igreja. Opa, para aí. O que você está fazendo? É sábado. Você está carregando a cama. Não pode carregar a cama. Porque a religiosidade, irmãos, a religiosidade, o fanatismo, ela é uma coisa tão absurda que a pessoa não viu que aquele ali era um paralítico. Ele conhecia o paralítico, sabia que ele estava lá já há 38 anos lá. Mas ele não olhou para o milagre que Deus fez para ele. Ele não olhou, irmãos, aquelas pessoas religiosas, não olhou um milagre que Deus fez na vida, mas olhou que ele estava carregando uma cama. Às vezes na nossa vida é a mesma coisa. Deus nos abençoa, Deus nos dá tudo, né? Deus enche a gente de bênçãos. É aquilo que o pastor Daniel falou aqui hoje de manhã, você vai para uma pessoa, mas isso aí não vale nada não. Bom, você ganhou um terreno aí, coitado, isso aí é bênção, mas você vai gastar dinheiro demais, irmão. Nem é bênção, é maldição isso aí. Ô irmão, você comprou um carro, mas sabe que a manutenção do carro vai ser assim, assim, assim. Irmãos, as pessoas, elas olham para a parte problemática da coisa, não olham para a bênção que nós ganhamos. Mas eu gosto da resposta do paralítico. O que você está fazendo? Carregando a cama? Jesus olha para ele e fala assim, a pessoa olha para ele e fala assim, o mesmo que falou para mim, levanta e anda. É o mesmo que falou, toma a tua cama e anda, glória a Deus. O mesmo que teve autoridade de falar para mim, levanta e anda. É o mesmo que teve autoridade de falar para mim, toma a tua cama e anda. É o mesmo que tem autoridade do sábado. É o mesmo que tem autoridade de me guiar para onde eu quiser ir. É o mesmo que depois que me levantar espiritualmente, vai me fazer andar por sobre as águas, vai me fazer andar por sobre o fogo, vai me fazer andar, pisar serpente, pisar escorpiões. É o mesmo que aonde eu entrar, as pessoas vão ver Jesus na minha vida, glória a Deus. Por isso que o milagre não é só aquele momento, mas o milagre é para a vida inteira, caminhando conosco, glória a Deus. Deus está falando nessa noite para muita gente aqui, toma a tua cama e anda, igreja. Não vai se deitar nessa cama não, sai do comodismo. Pastor, eu não aguento, não tenho força, não vou aguentar. Deus dá autoridade para você se levantar hoje, pegar a tua cama e andar. Essa cama aí não vai servir para você deitar no comodismo, ou essa cama não vai servir para você deitar desanimado, no seu desânimo, na sua luta, porque muitas vezes a cama representa isso, a luta, representa situações dessa vida. Deus vai fazer você pegar essa cama e andar, sabe por quê? Porque as pessoas vão ver lá fora e falar, olha, agora não é o problema que carrega ele carrega o problema, ele leva o problema como testemunho para outras vidas. E nessa noite Deus quer que você faça isso, igreja. Toma a tua cama e anda. Não ouça as pessoas, mas ouça Deus nessa noite falando contigo. Não olha para o movimento das águas, mas olha para Jesus que está aí contigo, glória a Deus. Nós somos pentecostais, prezamos por movimento também, gostamos do movimento, gostamos do sobrenatural. Mas Jesus está do nosso lado, vamos olhar para Jesus, igreja. Eu quero pedir para você, vamos se levantar nessa noite, vamos orar a Deus. Há muitas pessoas nessas situações, irmãos, em casa. Há muitas pessoas desesperançadas. Há muitas pessoas na frente da água. Há muitas pessoas na frente do tanque. Não sabem o que fazer. Há muitas pessoas que estão aí, irmãos, deitadas, desanimadas, abatidas da sua fé. Não tem mais força para se levantar. Mas hoje é o dia que Deus está aqui, igreja. Hoje é o dia que Jesus chegou no meio dessa multidão de problemas. Jesus está aí, igreja. Então vamos clamar por essas vidas, por essas pessoas, seja um canal de bênção. Aquele que você lembrar na sua mente agora, entrega ele na mão de Deus. Não vamos orar por nós, vamos orar por essas pessoas agora. Pessoas que estão enfermas, pessoas que estão desanimadas, pessoas que estão abatidas, pessoas que não têm força mais, pessoas que estão aí, irmãos amados, desigrejados, não têm força para entrar dentro da casa de Deus. Vamos orar por elas agora. Pai amado, Pai querido,
Nessa noite, Pai, nós oramos ao Senhor, porque nós cremos, ó Deus, cremos no Teu poder, cremos, meu Deus amado, que o Senhor, no meio de uma multidão, o Senhor vai atrás, meu Pai, de uma pessoa específica. Senhor, cremos, meu Pai amado, meu Pai de poder, que o Deus da cura ainda está no nosso meio. Cremos, ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor está aqui nessa noite, meu Pai da glória, levantando vidas da cama, levantando vidas, meu Pai amado, meu Pai do seu desânimo, levantando vidas da sua luta, levantando vidas da sua doença, levantando vidas, meu Pai, que estão morrendo aí, meu Pai, mediante este mundo, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo do Senhor, desperta teu povo, desperta a tua igreja, desperta teus filhos, meu Pai poderoso, desperta, meu Pai, teu povo que antes louvavam a Ti, glorificavam o Senhor, exaltavam o Teu nome, era um canal de bênção nas Tuas mãos. Desperta, meu Pai, Tua casa, Senhor, para que nós possamos ir atrás das vidas, meu Pai poderoso. Oh Deus, vivemos uma multidão de problemas, Pai. Vivemos uma multidão, Senhor, de enfermos espirituais. Vivemos uma multidão, meu Pai, de paralíticos espirituais. Mas nós cremos que o Senhor está aqui, Pai, a Tua presença é marcante.